Agora a gente vai começar a fazer o desenho dessas vistas laterais, né? Como a gente fez nos outros desenhos, a gente vai trazer um pouquinho desse arranjo que a gente está fazendo para uma vista lateral para a gente tentar entender. Vamos lá. Então, o primeiro passo é puxar verticais, né, perpendiculares aqui à nossa embarcação, porque nada mais é do que uma vista prolongada, né? Um prolongamento dessa vista tem que ter o mesmo comprimento e, como a gente costuma dizer, plano de linha, tem que ser o mesmo barco. Então vamos lá. Na verdade, eu vou até puxar isso aqui para baixo para ficar coerente com as outras embarcações. A gente vai fazer esse desenho abaixo da linha aí que a gente está utilizando como referência. E aqui cabe uma explicação muito interessante. A gente vai fazer agora o desenho de uma das linhas mais importantes do nosso casco, que a gente chama de Outboard Profile, né? O shearline do Outboard Profile. O que são essas informações em inglês? Bom, o shearline é a linha que está compreendida no convés principal e que é exatamente a linha que dá a característica, né, do tosamento, ou seja, do caimento do nosso convés ao longo do comprimento da embarcação. É a linha mais importante que a gente vê quando vê uma embarcação de lado, de alheta, de bochecha, né, de ângulos ali em que o costado apareça. E por isso ela é muito significativa no design de uma embarcação. A gente fala muito sobre isso no nosso curso, né? Inclusive uma das técnicas que a gente ensina depois, quando você estiver fazendo 3D da sua embarcação, é justamente afinar, né, aprumar essa linha. E ela, nesse momento, também tem uma relevância muito grande, porque quando você vai apresentar para o seu cliente, ele vai olhar essencialmente para essa linha, como se você tivesse feito propaganda, né, estivesse fazendo marketing, e esse fosse uma das informações mais essenciais da sua campanha, né? Como é que você vai cativar o seu cliente? Vai ser exatamente através dessas linhas principais. Existem algumas linhas principais na embarcação, mas essa com certeza é uma das linhas mais importantes, porque compondo com o plano vélico, com o arranjo vélico, ele dá exatamente a característica da sua embarcação. Aí você fala, puxa, mas parece tão simples de fazer, mas na verdade o que a gente vai fazer vai mostrar para vocês que isso depende de muitas iterações e, sobretudo, repetindo aí o que a gente já falou, depende muito de como que você vê as outras embarcações típicas, né, as embarcações de referência que você está usando para desenhar esse seu modelo novo. Então, nada se perde, nada se cria, tudo se copia, mas levando sempre em conta que você está colocando aí a sua marca, né, a sua autoria. Isso sempre vai ficar diferente e uma linha como essa leva tempo para se aprender, né? Por mais que você queira fazer algo, que você tenha ideia do que você quer fazer, certamente isso ainda vai levar um tempo para você poder estabelecer com a marca, levar para seus outros desenhos, criar com facilidade. Então treinando que se aprende. Vamos começar aqui, eu também vou errar com certeza. Mas o interessante é para a gente começar a fazer alguma coisa. Eu sei que ele tem um tosamento para baixo, então eu vou desligar aqui o orto, né? Ele tem um tosamento aqui para baixo, não muito acentuado no caso dessa embarcação, e vou fazer uma proa um pouquinho mais alta do que a popa. Pronto, vou dar Enter. Essa aqui é a linha, já estou definindo como vai ser. Outra referência muito significativa que vocês têm que ter dentro do seu escopo de projeto qual que é a borda livre, né? Como é que é a velejada dessa embarcação, por exemplo. Isso é uma definição que a borda livre, ou seja, a altura que você tem entre a linha d'água e o convés principal determina, né? Então, nesse caso aqui, eu vou fazer um chute, porque a gente está fazendo um teste, tá? Então, eu vou pegar uma linha, vou botar mais ou menos a meia nau, eu vou estabelecer aqui em torno de vamos botar aqui 45 centímetros, tá? 45 centímetros essa meia nau. Vai ficar bem pertinho da água, não muito perto também, para não ser uma velejada muito molhada. E aí a gente vai começar a desenhar as nossas obras vivas, ou como se você estivesse vendo essa embarcação aqui ao lado, você pode desenhar só as obras mortas e traçar em uma linha para fazer como se fosse a sua linha d'água. Poderia estender essa linha aqui, né, trazer esse modelo aqui um pouquinho mais para baixo e estender essa linha para que ele passasse mais ou menos nessa cota de 45 centímetros abaixo da minha meia nau, aí, só para a gente ter uma ideia, tá certo? Vamos lá.
Muito bem, então eu estabeleci aqui agora o que seria o casco, né, o fundo do nosso casco, ou seja, as nossas obras vivas, como é que se delineiam também. Isso é importante nesse momento realmente também por uma questão de design e sobretudo, como eu falei anteriormente, para a gente poder fazer como eu fiz nesse caso aqui. A gente conseguir entender como se relaciona motor, bolina, né? Eventualmente o seu cliente ou você tem necessidade de guardar alguma coisa aqui dentro também, então esse volume interno é importante mesmo para um day sailor. Eu achei até aqui que em comparação com essa outra embarcação ficou um pouco menor, mas o que a gente não tem como fazer agora, ou pelo menos tem apenas como referência, são os deslocamentos, né? Qual o deslocamento, qual o peso que essa minha embarcação tem que ter, né? E quanto de volume de água ela vai deslocar. Isso a gente vai falar mais para frente também, o que é deslocamento, qual que é a diferença, como é que a gente faz para calcular isso, mas nesse momento a gente não está muito preocupado com isso, mas a gente sabe que é uma informação relevante, muito importante para uma embarcação, qualquer ela que seja. E no day sailor também não é diferente. Como é que a gente vai calcular esse tipo de profundidade? A gente não sabe, aqui ainda a priori não temos como calcular, né, muito aproximado esse cálculo, mas a gente tem uma ideia, baseada também em referências, em semelhantes, de quão profundo é o nosso casco, né, de como que é a forma do fundo desse nosso casco. É isso que a gente está trazendo aqui. A gente vai mostrar aí na tela um pouquinho algumas das referências que a gente usa, por exemplo, para esse desenho, mas você pode ficar à vontade para fazer uma elucubração, né, pensar a sua maneira, quanto que é, se ele vai ser muito profundo, se ele não vai ser, se ele vai levar muita carga, etc. Tudo isso está embutido nesse seu desenho, só não está explícito, só não está calculado ainda. Então seja coerente também para não fazer uma coisa que não seja viável, que não seja típica, né, clássica aí, para esse tipo de embarcação. Muito bem, então agora a gente tem a nossa embarcação já mais ou menos flutuando. Vou deletar essa referência de borda livre. E a gente tenta sempre deixar a coisa mais organizada, porque quando o seu cliente for enxergar esses... É claro, ele não vai ver nesse software, não vai ver dessa forma, mas a gente já vai organizando o desenho para que ele fique compreensível, para que a gente possa entendê-lo com uma apresentação mesmo. Por isso que a gente coloca essa caixinha, faz uma estética, né? Um desenho que o seu cliente possa entender, possa ver, possa se admirar também com o seu trabalho, né? Afinal de contas, a organização faz parte do trabalho do projetista, tá? E agora a gente vai tomar as referências internas para a gente poder entender qual que é o comprimento, onde é que ficam as posições nessa embarcação aqui, principalmente que a gente está desenhando, de poço, né, de entrada de cabine, etc. Porque eu preciso posicionar inicialmente também as referências internas, como eu falei, uma bolina, por exemplo, mais que a gente ainda não tenha um equilíbrio dessa embarcação, ela é relevante a gente saber mais ou menos onde ela deve se posicionar, porque uma das variáveis vai ser sempre a variável fixa, ou seja, a variável que você não quer mexer, né? Então depois que você fizer uma vela para essa embarcação, você vai jogar de uma forma que, é claro, vão mudar de acordo com essas previsões que a gente fez aqui, mas que seja minimamente razoável. Também, como sempre, medida prevista, inspirada em semelhantes, mas que seja mais ou menos factível. Depois, pequenos ajustes fazem com que você saiba mais ou menos onde está, certo? Nesse caso dessa embarcação aqui, eu não estou vendo outro jeito se não posicionar a bolina num desses poços aqui, porque ou ela vai ficar muito avante para ficar escondida, né, e o poço não vai ser muito raso, né, senão não faz muito sentido, a gente não tem muito espaço de convés aqui nessa primeira iteração. Então eu vou fazer bancos, né, internos aqui para o pessoal sentar, e eu vou fazer aqui uma caixa de bolina aparente que vai estar dentro desse poço aqui, apesar de ele ser também uma outra posição para as pessoas sentarem aqui, talvez no próprio convés, etc. Certo? Então vamos lá. A bolina também tem um tamanho mais ou menos razoável, referente aí ao que vocês estão acostumados a fazer, a ver nesse tipo de embarcação. Aqui, ó, já posso fazer um ajuste, por exemplo,
no fim dessa antepara. Essa antepara pode chegar um pouquinho mais adiante para que termine essa bolina, supondo que essa bolina seja exatamente a bolina que a gente vai colocar, mas ela pode ser um pouquinho menor. E para a gente não ter que modificar no momento esse barco, eu vou diminuir um pouquinho o tamanho dessa bolina para facilitar. E aqui, como eu posicionei esse motor um pouco, né, bem no limite aqui do nosso casco, eu vou fazer um skeg, porque eu também não quero inclinar muito esse eixo, né? Há possibilidades, mas no momento a gente está procurando soluções. Então, como esse casco é redondo e é afunilado, né, e também é muito parecida a proa com a popa, a gente vai fazer alguns ajustes, é claro, como sempre. Vou deixar a proa mais volumosa e aqui na popa eu vou fazer um pequeno skeg como eu fiz no desenho anterior. Então, eu vou trazer ele bem alto aqui, como se fosse o leme, tá? A nossa madre do leme externo, que também é uma coisa bacana de fazer. E vou fazer uma linha reta aqui até a nossa roda de proa, né? Vamos fazer aqui, depois ele vai começar nessa altura aqui ser uma roda de proa. Vamos lá. Então ele vai ser como se fosse uma quilha externa, né, funcionando aqui como uma quilha externa, bem na linha de centro, e aqui ele vai funcionar como um kadashi, né, o famoso kadashi. Muito bem. Muito bem, então agora temos aí um skeg, né, e aí a gente vai preparar agora uma roda de proa para ficar bem bacana. A gente vai poder utilizar até um pedaço dessa curva aqui do fundo, né, no caso aqui, para a gente poder usar como referência. Então vamos fazer um offset aqui.